Bom dia a todos e todas. Como o nosso evento será gravado e depois será disponibilizado nas plataformas da ESA e da CGM, para garantir a acessibilidade de todos e todas, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher morena, cabelos curtos, uso óculos e hoje estou vestindo uma blusa florida e uma calça vinho. Eu sou Liliane Rossi, assessora de comunicação da Controladoria Geral do Município de São Paulo e vou conduzir o nosso encontro. A Controladoria Geral do Município e a Escola Superior de Advocacia têm o prazer de promover este encontro para discutir o assédio moral e sexual como ferramenta de gestão de riscos. Uma oportunidade única para aprendermos juntos sobre as práticas eficazes no combate a essas formas de violência que, infelizmente, ainda persistem em muitos ambientes profissionais. Antes de apresentar os nossos convidados, eu vou fazer um pequeno lembrete. Uma lista de presença vai ser compartilhada com vocês para assinatura. A Elisa, do CFCI, cadê a Elisa? Está lá atrás, ela vai passar essa lista, ela é responsável pela lista. Apenas quem se inscreveu pelo CFCI precisa assinar essa lista, ok? Para compor a mesa de abertura nesse primeiro evento parceiro entre a CGM e a ESA, eu convido o Controlador-Geral do Município de São Paulo, Daniel Falcão. E a vice-diretora da ESA, OAB, Sara Hakim. Convidamos para dar as boas-vindas a todos o Controlador-Geral do Município, Daniel Falcão, por favor. Deixa eu pegar o microfone. Tá ligado, tá ligado. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer a presença aqui da Sara Hakim, vice-presidente da ESA do OAB. E não estou presente, mas também queria agradecer Flávio Tartucci, que empreendeu uma negociação longa com a gente para fazer esse convênio, né, que está sendo celebrado hoje com esse evento, e também a presidente da OAB, Patrícia Vanzolini, que também não pôde estar presente. Excelentíssimos participantes, autoridades presentes, servidoras e servidores comprometidos com a construção de um ambiente de trabalho saudável. Para garantir a acessibilidade de todos, vou me autodescrever. Sou um homem branco, 42 anos, estou vestindo um costume azul, camisa branca e uma gravata cinza. É com grande honra que me dirijo a todos e todos vocês na abertura desse importante evento sobre combate ao assédio moral e sexual como ferramenta de gestão de riscos. Hoje reunimos esforços e conhecimentos para promover uma reflexão profunda sobre a necessidade imperativa de eliminar o assédio moral e sexual em nossos ambientes laborais. Vivemos em uma sociedade que demanda respeito, igualdade, justiça em todos os aspectos da vida. E o ambiente de trabalho não pode ser uma exceção. Como Controlador-Geral do Município de São Paulo, tenho a convicção de que a integridade e a dignidade de cada indivíduo são pilares fundamentais para o bom funcionamento de nossa administração. O assédio moral e sexual não apenas comprometem a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, mas também minam a eficácia das organizações. São uma ameaça aos valores que defendemos e aos princípios pelos quais lutamos diariamente para construir uma cidade mais justa e inclusiva. Nesse evento, contamos com a presença de especialistas, profissionais e representantes comprometidos com a promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis. A troca de experiências e conhecimentos aqui compartilhadas será uma ferramenta valiosa na construção de estratégias eficazes de gestão de riscos, visando a erradicar o assédio de nossas instituições. Agradeço à ESA, da OAB, na figura de sua vice-presidente Sara Hakim, pela parceria. A equipe da CGM, não só aqui presente como todos, em especial da ASCOM e do CFCI, na realização desse evento. Ao diretor do Programa de Integridade, Danilo Porfírio, por aceitar mediar a mesa de debates que logo se seguirá, aos servidores da CGM convidados, José Maurício Linhares, coordenador de Promoção de Integridade, e Maria Lumena Sampaio, ouvidora-geral do município, e os externos da CGM, a professora de Direito da PUC, Lucinéia Rosa dos Santos, e a presidente da Comissão da Mulher Advogada OAB, Isabela Castro Heloísa Alves, do Núcleo Temático de Direitos Humanos da ESA do OAB. Responsabilidade de promover mudanças recai sobre cada um de nós. Devemos agir com determinação e coragem para criar um ambiente onde a diversidade seja celebrada, onde o respeito seja a norma e onde todos se sintam valorizados em suas contribuições. Tendo isso em mente, a CGM desempenha, dentro da administração pública, um papel central na política de combate aos assédios. Justamente por isso, fizemos questão de trazer os servidores líderes das pastas que, de maneira mais direta, lidam com essas questões.
Além disso, estamos trabalhando na atualização de uma portaria que coloca sob a CGM, mais especificadamente ao Centro de Formação e Controle Interno, a responsabilidade quanto ao curso de assédio sexual da Prefeitura Municipal de São Paulo. Que este evento seja um marco significativo em nossa jornada rumo a um ambiente de trabalho mais justo, ético e produtivo. Agradeço a presença de todas e todos e desejo que as discussões e aprendizados compartilhados aqui inspirem mais ações concretas em nossos espaços laborais. Muito obrigado a todos e a todos. E agora convidamos para dar as boas-vindas a todos a vice-diretora da ESA-OAB, Sara Hakim. Bom dia a todos, muito bom estar aqui, recebendo a CGM, que agora não é mais uma visitante, é uma parceira, ela integra a nossa Escola Superior de Advocacia, da OAB São Paulo, ela integra os nossos quadros, isso realmente é de muita relevância e uma honra para a nossa ESA e a OAB São Paulo. Eu estou como vice-presidente da Escola Superior de Advocacia, sou uma mulher branca, loira, de pouco mais de 1,5 m. Estou vestindo aqui uma camisa de poá, de bolinhas brancas, e uma roupa lilás. Vamos falar um pouco, eu como advogada trabalhista, tenho esse tema, realmente sei da relevância desse tema e lamentavelmente, tenho que dizer que as questões de assédio moral e de assédio sexual no ambiente laboral estão cada vez mais presentes. É flagrante a deterioração do ambiente de trabalho em razão do assédio moral e sexual, o que é referendado pelas próprias estatísticas da Justiça do Trabalho, que registra o agigantamento de assédio moral e sexual, isso ainda que não considerada a subnotificação, que nós sabemos é uma realidade. Quer dizer, o percentual daquelas trabalhadoras e trabalhadores que sofrem assédio moral e sexual no trabalho ainda é muito reduzido, são poucos aqueles que fazem esse enfrentamento e se dirigem e acionam a Justiça do Trabalho para ter reconhecida essa violência das mais perversas. E o ambiente de trabalho, ele é dos mais suscetíveis a essa forma de violação, por conta justamente da dependência econômica nas relações de trabalho. Então, para empregado e para o empregado, realmente há uma resistência, há um receio bastante plausível de denunciar o assédio e de, muitas vezes, recorrer ao Poder Judiciário. E sabemos que o assédio sexual e moral ele tem a sua semente justamente na desvalorização da mulher, na desvalorização da trabalhadora e do trabalhador. A mulher é premida naquilo que ela tem de mais caro, no tempo, nas ideias, que muitas vezes são expropriadas pelos superiores, pelos colegas de trabalho, né, no chamado appropriating, quer dizer, até nas ideias, no que ela pensa, nos pensamentos, isso é retirado dela numa violência bastante atroz. Ela é violada na sua dignidade e de todas as formas. E é preciso dizer e registrar que a mulher negra, nordestina, a mulher pobre, ela tem essa violência ainda mais potencializada. Diante deste quadro, nós temos tido alguns avanços. Esse é o caso, por exemplo, da nova CIPA, né? Já desde o ano passado, nós temos agora, na nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, novas regras, procedimentos e treinamentos para a prevenção do assédio moral e sexual. Também, há pouco, tivemos um outro avanço significativo, que foi a instituição
pelo CNJ do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, que eu realmente recomendo que todos leiam e se debrucem sobre esse protocolo, que é um estudo dos mais avançados e dos mais aprofundados, e que podem dar diretrizes norteadoras importantes para o gerenciamento de risco nas relações de trabalho. E já aqui o nosso intuito é mais ouvir e aprender, então, já finalizando, gostaria de fazer uma outra pontuação, que também leva para esse assédio moral e sexual, que é a desigual vivência temporal entre homens e mulheres, né? E aí reside o que nós chamamos de trabalho doméstico, né? O cuidado com os filhos, o cuidado com os idosos, o cuidado com os parentes, né? Que isso tudo é visto como tempo de não trabalho. Isso não é reconhecido como trabalho, isso não é reconhecido como atuação da mulher em favor da família e da sociedade. E isso também é uma forma de violência que tem que ser objeto do olhar e das políticas públicas e de uma legislação mais vigorosa no que diz respeito à preservação da mulher como trabalhadora e na sua dignidade. Então, hoje é o início da maior relevância dessa parceria da CGM com a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Essa casa é de vocês. Espero que esse seja, e tenho certeza que será, o primeiro de muitos eventos que, tenho certeza, doutor Falcão, vão resultar em avanços efetivos e significativos. Já estou até pensando aqui, e vamos pensar juntos, num projeto de lei, em formas de transformar, de mudar e de mostrar que São Paulo sai à frente dessa questão de tanta relevância. Muito obrigada. Muito bem, eu agradeço a presença e a palavra de todos. O doutor Daniel ele vai seguir a agenda dele agora. Só quero aproveitar para tirar, então, uma foto para registrar essa parceria que começamos hoje, né? E que seja uma parceria cheia de frutos, né? Muito bem. Ouvidora. Zé Maurício. Isso, pode vir. Vem todo mundo para tirar foto, então, depois a gente se posiciona novamente e segue o roteiro do cerimonial, tá? Muito bem, uma salva de palmas. Obrigada a todos. Vamos lá, então. Para mediar a nossa mesa de debates, que tem como tema como pensar os assédios como indicador de gestão de riscos, eu convido o diretor da divisão do Programa de Integridade e Boas Práticas, unidade vinculada à Coordenadoria de Promoção da Integridade da CGM, Danilo Porfírio, que possui graduação e mestrado em Direito, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e também pós-doutorado em Letras Orientais pela Universidade de São Paulo. É pós-doutorando em Relações Internacionais pelo Instituto Santiago Dantas, professor titular licenciado de Relações Internacionais e Direito no Centro Universitário de Brasília e professor de Direito no Instituto de Direito Público do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Danilo. A palavra é sua. Então, muito obrigado ao prestígio, né? Agradecer a presença de todos neste tema tão sensível, que principalmente na perspectiva do assédio moral não envolve apenas gênero, sexo, sexualidade, mas também convicções religiosas, convicções políticas e outras formas de vulnerabilidade. Então, iniciando o evento, gostaria de convidar, primeiramente, a doutora Maria Lumena,
Balebeu Sampaio, nossa ouvidora geral do município, advogada especializada em gestão pública, diversidade, inclusão social pela USF, certificada em ouvidoria pública e privada pela Unicamp e certificada em mediação de conflitos também. Também convidamos o nosso coordenador de promoção de integridade, o nosso estimado doutor José Maurício Linhares Barreto Neto, pós-graduado em Direito Penal, Empresarial e Criminalidade Complexa pelo IBMEC, mestrando pela Fundação Getúlio Vargas, foi membro do Grupo de Pesquisa Direitos e Novas Perspectivas Regulatórias, coordenando o Grupo de Estudo Democracia, Eleições e Inovação, do Laboratório de Empresas e Direitos Humanos da Universidade Federal Fluminense. Foi delegado da Comissão Especial de Direito Eleitoral e Reforma Política da OAB, formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Também convidamos a presidente da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Isabela Castro de Castro. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado em Ciências Jurídicas pela mesma instituição, é presidente da Comissão Estadual das Mulheres Advogadas e do Conselho Municipal de Transparência Institucional, Fiscalização Administrativa de Santos. Também convidamos a doutora Heloísa Alves, do Núcleo Temático de Direitos Humanos da ESA, aqui em São Paulo. Advogada bacharela em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas, entusiasta dos temas de privacidade e proteção dos dados pessoais, governança de dados, ética de dados e propriedade intelectual. E, dentro em pouco, aguardamos a presença, espero... chegou, que bom! Tudo não seria melhor momento. A professora vem até nós, professora Lucinéia Rosa dos Santos, grande prazer, professora de Direito da PUC. Professora é advogada, militante na área de direitos humanos, direito do trabalho e previdência social, direito do consumidor, doutora em direitos humanos pela já mencionada universidade, mestre em direito do trabalho pela PUC São Paulo e bacharel em direito também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora da PUC nas áreas de direitos humanos, direito da criança e do adolescente, igualdade, gênero e raça. Nas disciplinas optativas em racismo ambiental, direitos dos refugiados, migrantes e deslocados urbanos, ministrando na Faculdade de Ciências Sociais do curso de Serviço Social nas disciplinas de Legislação Social, Etnia e Raça, membro do Conselho da Fundação Padre Anchieta. Então, eu convido primeiramente a todos que sentemos, e, desde já, passamos a palavra para a doutora Lumena para suas exposições. Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, cabelos nos ombros, tingidos de castanho. Sou uma mulher 60 a mais. E eu disse que eu ia chocar todo mundo dizendo o número da minha OAB. Foi uma brincadeira que eu fiz com a doutora Sara, mas a minha OAB é 72123, originalmente. Então, significa aí uma estrada de 40 anos que eu me formei, e tenho que honrar os primeiros
dias em que eu adentrei um escritório de advocacia trabalhando questões de família, e principalmente pelas mulheres. Doutora Lucy Farinelli, que não está mais conosco, me ensinou, entre outras coisas, lá naquele início de carreira, que uma mulher é muito importante na defesa de outra mulher. E, ao longo da minha carreira profissional, além do escritório, mas em relações de consumo, aqui rendo uma alegria de ouvir a nossa professora também, que eu estive 18 anos na Fundação Procon e estou há quase 17 para 18 na Ouvidoria Geral do município de São Paulo. Então, estar aqui falando de um tema que eu tenho uma jornada é uma emoção, em primeiro lugar. Bem, eu trouxe para vocês, na condição de ouvidora geral do município, o que foi colocado aqui a palavra combate, né? Esse título maravilhoso, que é o combate ao assédio moral e sexual como ferramenta de gestão de risco. E aí, como nosso mestre, doutor Daniel Falcão, que é o nosso controlador, a Ouvidoria Geral do município da cidade de São Paulo existe desde 2001. No entanto, em 2013, ela passou a ser uma coordenadoria que integra a Controladoria Geral do município. Isso agregou muito valor, ampliou os horizontes do papel social da Ouvidoria Geral do município. E eu também trago aqui e faço o meu agradecimento muito especial, Beatriz Chaves, diretora do nosso CFCI, nosso Centro de Controle, que são grandes parceiras, liderados pelo Dr. José Maurício. Bem, já me apresentei, e aqui eu queria dar sempre um propósito. O propósito meu aqui com vocês, espero fazer essa entrega, espero contaminá-los, é, de fato, que vocês sintam ou percebam ou imaginem, a desafiá-los a se colocar no local de uma pessoa quando ela rompe o ciclo vicioso do assédio e aquele primeiro movimento de registro, de procura para o registro, muitas vezes, da sua denúncia sobre assédio. Então, muita gente diz assim, bom, vocês recebem denúncia? Sim, eu recebo denúncia. Agora, denúncia de assédio, tanto moral quanto sexual, é o momento de rompimento desse ciclo vicioso, onde a pessoa está no primeiro passo de retomada de si mesma, no sentido de busca, de fato, de um auxílio, de uma escuta qualificada. A gente ouve muito o espaço da fala, e eu sempre digo, tem que corresponder a um espaço qualificado de escuta. Né? Então, o meu propósito aqui com vocês é mostrar o trabalho da Ouvidoria Geral do município, que é esse primeiro passo, esse primeiro acolhimento desta pessoa que vai romper esse ciclo. E, com isso, mostrando a importância deste acolhimento, eu estava aqui trocando uma ideia com a doutora Isabela, que tem um canal de denúncia, né? Na Prefeitura de São Paulo, nós somos o canal de denúncia de assédio sexual. Né? Então, a importância deste canal de denúncia, e aqui também apresento as minhas colaboradoras, Débora, Carolina e Gisele, que recebem essas pessoas, que agendam um horário para que possam, de fato, registrar e mostrar a importância desse momento. E, só para a gente ter uma estatística atualizada, que saiu agora por esses dias, de uma empresa de auditoria que tem um canal de denúncia, em que 41,6% dos entrevistados relataram algum caso de assédio moral, de abuso, agressão física, desvios, em 2023.
Quer dizer, esta é a realidade de um canal de denúncias privado, né, que a própria empresa acabou fazendo essa pesquisa entre os seus registros. Então, é importante esse diálogo também dos canais institucionalizados, como é a Ouvidoria Geral do Município, porque a nossa realidade, eu vou mostrar as estatísticas, se assemelha a isso. E por que nós somos considerados o canal institucional da Prefeitura de São Paulo? Primeira observação, não exclui outros atendimentos, né? Ele tem essa atribuição precípua por duas legislações. A primeira, de 2002, a de assédio moral, e depois assédio sexual, em 2016. Aqui tem a referência legal e os decretos regulamentadores. E, na de assédio sexual, ele estabelece que, muitas vezes, os assédios eles estão concorrentes. Fica, às vezes, difícil você delimitar até onde foi um e começa o outro, e, muitas vezes, a resistência ao assédio sexual gera o assédio moral, né? Então, diante disso, a nossa lei mais recente, ela avoca toda a competência para o processamento. E o momento em que nós registramos, qual é a mídia de acesso que nós colocamos à disposição dos servidores que forem assediados e também do cidadão, da cidadã, que, porventura, for assediado por um servidor no momento de um atendimento, no momento da emissão de um documento, numa determinada prestação de serviços. Nós temos vários canais. Eu destaco aqui que, neste caso, nós temos o Aqui Tem Ouvidoria, que é um ponto presencial de atendimento, na rua Dr. Falcão Filho, no centro, ao lado do prédio da Prefeitura, inclusive, para que tenha um ambiente reservado, tenha uma sala reservada para o atendimento. Mas, se a pessoa preferir, nós agendamos uma conversa na nossa sede, que é ali, ao lado, na Líbero Badaró, atravessando a rua, no 19º andar, onde fica a Ouvidoria Geral do Município. Somos aqui nós 4 que temos essa função. Mas, para que a gente pudesse acolher adequadamente, temos que processar adequadamente, porque as pessoas querem saber, são as perguntas mais simples que eu aprendo todos os dias. O que vai acontecer comigo? Eu vou ter que olhar para o meu assediador? Não é? E depois? E se eu quiser desistir? Enfim, muitas vezes nós temos 2 reuniões até o registro, às vezes até mais. Mas, para que a gente oferecesse uma estrutura que sinalizasse, olha, estamos aqui à sua disposição, nós temos, como ouvidoria pública que somos, pela legislação 13.460, somos o canal de denúncia e temos uma ferramenta que se chama Carta de Serviços. Então, todos os serviços da Prefeitura estão disponíveis no SP 156, prefeitura.sp.gov.br. É o repositório de todos os serviços. Isso não estava disponível. Nós incluímos, a partir de 2018, com a nossa regulamentação da política de defesa do usuário do serviço público, e aí denúncia é, né, uma dimensão imensa. Então, nós estratificamos em 6 tipos de denúncia, dedicando uma a assédio moral, outra a assédio sexual, e uma terceira conduta, que seria a conduta inadequada do servidor. Porque, muitas vezes, de pronto, no atendimento, não está tão claro. E, muitas vezes, a conduta ela é inadequada, ela é conflituosa, ela está no limiar de se transformar num assédio, mas ainda não tem todas as condições estabelecidas em lei. Então,
eu dei destaque a essas duas. Nesses casos, aquelas mídias de acesso, que são todas, telefone, e-mail, que nós temos um e-mail só para isso, presencialmente, que é a nossa preferência, todas as mídias atendem. Bem, com isso, nós temos uma grande parceria com a Corregedoria Geral do município, doutora Thalita Bidala, que também é nossa chefe de gabinete, e, a partir de 2022, janeiro de 2022, estruturamos uma parceria estabelecendo o que é a denúncia, porque é interessante, a legislação estabelece, vocês devem atender denúncia, mas o que é denúncia? Né? Porque, senão, qualquer coisa vira denúncia, qualquer coisa também vira assédio. Então, ter o equilíbrio, né? A segurança legal para ambos os lados. E essa portaria, vou falar rapidamente, traz condições de admissibilidade da denúncia. Porque a narrativa ela vem muito carregada, e o que é absolutamente natural, legítimo, de emoção. Né? Então, nós temos que ter elementos objetivos para que a gente possa, de fato, não só processar, mas aplicar a sanção. Então, se o escopo é esse, para nós chegarmos lá, nós temos que ter condições de admissibilidade. E aqui, entre outras questões, são as referências às nossas leis municipais, né? E, principalmente, a identificação do autor e da vítima. Isso é uma coisa que foi muito discutida com a nossa Procuradoria-Geral do município, porque eu tenho que ter essa identificação até para que eu possa responsabilizar. E aí nós temos, como foi falado aqui, uma lei federal, duas, na verdade, não só a que reconhece na CIPA como a possibilidade de receber denúncias de assédio, mas também de todo um programa de enfrentamento ao assédio, onde estimula o terceiro a fazer a denúncia. Então, nós temos o entendimento, sim, que o terceiro pode fazer, está na legislação, cumprimos a legislação, a sua denúncia. E, às vezes, vem anônimo. E, desde já, eu digo, nós recebemos? Sim, desde que eu tenha os elementos de admissibilidade. Pode ser anônima a denúncia, mas indicar quem é o assediador. Em síntese, né, para, numa imagem, mostrar o nosso propósito de acolhimento dessa pessoa, é que a narrativa, muitas vezes, ela vem de forma desorganizada, muito emocional. E o que nós vamos fazer é transformar numa denúncia estruturada, clara e objetiva, com elementos para que possa prosseguir na corregedoria para a sua apuração. Para isso, para que a gente possa, né, nesse novelo, puxar o fio da meada, literalmente, nós temos um protocolo de atendimento interno da nossa OGM, e aqui só uma referência à própria CGU, que estabelece o que vem a ser um protocolo de atendimento, para que você tenha bases estruturadas. E, neste protocolo, tenho 3 dimensões neste nosso protocolo. A primeira é o amparo e o cuidado com a vítima. Né? Como eu disse, é um momento sublime. O segundo ponto, que diz diretamente com a nossa temática aqui, e que vai ser desenvolvida pelo Dr. José Maurício, é a identificação de outras práticas lesivas associadas ao assédio. Nós estudamos as denúncias e a gente verifica que, às vezes, o assédio é uma estratégia para um ato de corrupção. Né? Então, nós temos esse, vamos dizer, esse olhar. Estando a ouvidoria, quando eu disse que agregou valor no controle interno, ampliou os horizontes, é porque nós olhamos de uma maneira sistêmica, né, esta denúncia. E o terceiro ponto do nosso protocolo é quais são os atos de prevenção e coibição
das condutas assediosas, né? Aqui, rapidamente, 2022, 2023, o total geral das denúncias. Observem o quanto foi reclassificado, porque, muitas vezes, aquilo não era uma denúncia, né? A pessoa diria, olha, eu quero denunciar que aquela árvore não foi podada, né? Isso não é uma denúncia, nós reclassificamos para reclamação. O que, de fato, entrou como denúncia e dentro do universo de denúncia, assédio moral e assédio sexual. E a gente vê que houve, né, um avanço no volume de registros, de 38 para 59 assédio sexual e de 165 para 209 de assédio moral, né? E isso, aí nós temos as deferidas, indeferidas, e tudo isso está no nosso relatório. É público, está na nossa página, visitem, nós temos 23 abas em formato Excel e em outras extensões para que as pessoas possam extrair esses dados. E também temos um trabalho forte, como eu mencionei, com o CFCI. Nesses 2 anos, de 2022 e 2023, aqui tem, só pelo CFCI, números de inscritos, aprovados e quantas turmas. Então, vejam que, em 2023, 12 turmas é uma por mês. Então, nós estamos na grade mensal, essas meninas que dão essas palestras, às vezes eu também, enfim, os cursos de capacitação do CFCI. E, a partir do momento em que nós tivemos também uma proximidade com a EMASP, que é a nossa escola municipal ligada à Secretaria de Gestão, é uma coisa muito interessante. O servidor que faz atendimento, ele tem um AGAP, ele tem um benefício, né? Mas, para isso, ele tem que, anualmente, fazer o curso de excelência do atendimento. E, numa reunião, eu perguntei à EMASP, a responsável, bom, todos os atendimentos e denúncia de assédio? Não, denúncia não temos. Bom, fizemos o primeiro com a ajuda do CFCI e, a partir daí, foi editado, e aí eu soube que aqui tem uma ilha de edição maravilhosa, e foi editado pela EMASP, e agora virou o curso EAD, está na grade mensal, quem entrar na página vai ver, né? E eu pus exatamente que temos agora, no final de março, um EAD, e aí eu fui editada, que eu falo demais, já passei do meu tempo, deixa eu correr aqui. Eu quero dizer que é muito importante que o reconhecimento interno, né? A Ouvidoria Geral do município, ela tem um reconhecimento daqueles que a procuram. Ninguém é obrigado a ir à ouvidoria. Então, cada um que nos procura, que nós damos consequências à denúncia de assédio moral e sexual, eles nos legitimam. E aqui é a página da nossa Secretaria de Gestão, que tem o clique, né? E que colocou ali para os servidores, eu pus ali em abóbora uma sinalização, tanto do assédio moral sexual, eles indicam para que nos procurem. Na Prefeitura de São Paulo, temos em torno de 120 mil, né, servidores, pouca coisa. Aqui o clique também, um endereço, que é a Central de Informação e Apoio ao Servidor da Secretaria de Gestão. Então, esse reconhecimento interno é fundamental. E, com isso, eu concluo, me desculpem se eu alonguei, estou à disposição de todos e todas. Muito, muito, muito obrigada. Bom, então, continuando as nossas reflexões aqui, eu agora vou convidar a professora Lucinéia Rosa dos Santos para que venha fazer a exposição e nos ensinar, né? E nos ensinar. Obrigada. Olha, cumprimento a todos os colegas aqui presentes também. Doutor Danilo, muito obrigada. Eu costumo dizer, ainda bem que tem um microfone, né? Eu sou, antes de tudo, vou fazer a minha descrição para depois, então, dar início. Mas eu costumo dizer que sou alta,
né? Forte, mas a voz, né? Dá a impressão de que sou muito pequenininha, né? E não sou. Então, a minha descrição é: sou mulher negra, preta, tenho 1,70 m de altura, sou fortinha, né? Gordinha. Estou vestindo um blazer com uma estampa mais voltada ao continente africano, com algumas, enfim, na cor clara, preto e verde, né, com algumas listras verdes. Gosto muito de usar o colar, então estou com um colar aqui dourado, brinco dourado e um cabelo black. Então, inicio agora a minha exposição, né? Ouvindo aqui a nossa colega, a ouvidora, trazendo todo o trabalho que faz junto ao município, a questão da denúncia, eu gostaria de iniciar, e eu estava avaliando o quanto nós progredimos. O meu trabalho, quando eu fui fazer a defesa da minha dissertação de mestrado, isso meados dos anos 90, né? A minha dissertação, ela pairava, ou seja, sobre as relações assédio sexual na relação de trabalho. E eu digo que houve um enorme avanço, vou falar inicialmente do assédio sexual, para falarmos do assédio moral. Houve um enorme avanço, porque a época da pesquisa feita, quando falávamos em assédio sexual, esse assédio sexual, ele advinha eminentemente da relação de poder. Então, aquele que estivesse acima, né, ou seja, na relação de poder de trabalho, era esse que constrangia. E quando a relação era, ou seja, entre colegas, era chamado cantada. Era chamado cantada. O assédio feito por alguém, se eu estaria caminhando e fosse assediada, era chamado cantada, e não assédio sexual. Então, a gente vê o quanto a relação de assédio ela veio, né, hoje, o enorme avanço, tanto que hoje nós temos o assédio lá no Código Penal como crime, né? O assédio sexual, o que a época onde eu fiz a minha defesa jamais pensarmos, né? E só para entendermos, eu fui provocada na banca, olha como era. Um dos examinadores virou e falou: bom, mas e se a moça, primeiro que se pensava que assédio só viria na relação hétero, não é? Do homem para com a mulher. A mulher sofre mais, mas não só. Não é? Mas dizia-se, e a moça contratada, que fosse a empresa com uma roupa mais sensual, ela não estaria provocando? Olha o que me foi perguntado. Né? Então, isso há alguns anos atrás. E não tanto tempo assim, se falarmos em meados dos anos 90. Não é? E essa evolução hoje do assédio sexual, ele se dá tanto que nós, e aí eu vou falar dos assédios, né? Nós estamos aí na chamada prevenção. A prevenção em relação aos riscos de assédio. E aqui foi atribuído no âmbito da municipalidade. Mas isso deve estar estendido nas empresas, não somente públicas, mas nas empresas privadas. Além do assédio, aqui só fazendo um parênteses para dar continuidade, além do assédio sexual, nós temos o assédio moral. E esse assédio moral também, se a gente aqui pensar, quando é que começou-se a falar de um assédio moral aqui no Brasil? Em que período se deu? Quem iniciou essa pesquisa relativa ao assédio moral? Ele inicia-se também com uma grande pesquisa nos anos 90. E atribuído na Faculdade de Medicina,
Não é? Me permita, eu agora esqueci o nome de uma das médicas que iniciou esse trabalho na parte psicológica com 3 merendeiras, funcionárias públicas do Estado, que estavam sofrendo, inclusive foram afastadas por problemas de saúde mental, e que, estranhamente, dado esse afastamento, iniciou-se o motivo pelo qual se deu. Porque o assédio, seja qual for, ele vai atingir o psíquico, quando nós não temos com quem falar. Quando nós não sabemos, principalmente na relação organizacional, ou seja, na relação de trabalho. Então, isso vai nos consumindo, a ponto de fazer com que ou haja um número relativo de pessoas sendo afastadas para tratamento de saúde mental. E, muitas vezes, isso relacionada com processos de assédio, seja este moral, seja esse sexual. Mas o assédio moral, ele inicia-se através dessa pesquisa, em razão, enfim, desse afastamento dessas 3 funcionárias públicas, e que ocasionou aí a pesquisa e, consequentemente, inicia-se o que seria o assédio moral. Falamos em assédio moral, falamos em assédio sexual, mas há outros tipos de assédio, né, que não podemos também colocar como discriminações. Então, as discriminações, elas advêm de um ponto. Agora, em razão de situações, né, que podem ser levadas, por exemplo, à internet, o assédio virtual. Esse é um tipo de assédio também que pode ocasionar na relação também organizacional, na relação de trabalho. Um outro assédio que seria a perseguição, menos, como eu posso falar, talvez não com tanta denúncias como os demais assédios, né? Mas existe a chamada perseguição, que pode se dar por um colega de trabalho também, né? E isso pode se dar tanto no âmbito das redes sociais, como também no âmbito físico. Não é? E cabe às empresas trazer uma prevenção para isso. Eu vejo aqui as chamadas denúncias, elas foi trazida aqui no âmbito da prefeitura, eu não trouxe no âmbito das entidades privadas, né? Mas tenho conhecimento, como advogada que sou, muitos chegam no meu escritório e falam do assédio, mas sequer consegue passar isso para algum superior responsável, alguém do RH, para que isso seja resolvido internamente. Uma cartilha que deve ser, cada empresa deveria ter sobre comportamentos, sobre respeito, sobre o que vem a ser, o que constitui o assédio moral. Então, esse silêncio, muitas vezes, das empresas, pode fazer com que haja um enorme enfim, um número maior de assédios com um número menor de denúncias. Não é? E isso vai acarretar o quê? Vai acarretar um problema de saúde mental. Vai acarretar o quê para a empresa? Um custo. Vai acarretar o quê para o INSS ou no âmbito das empresas públicas, né? Para as previdências? Vai acarretar um ônus. Por quê? Porque vai ter que ser colocado essas pessoas para um tratamento de saúde mental. Então, veja o custo que as empresas terão se não tiverem meios internos de prevenção, ou chamado prever os riscos
em relação ao assédio, a gestão de riscos em relação ao assédio. Isso tanto nas empresas públicas como nas empresas privadas. Nas empresas privadas, existindo o assédio, eu não quero aqui trazer uma distinção muito clara se nas empresas privadas é mais fácil a denúncia do que nas empresas públicas, mas o que acarreta é que nas empresas privadas o empregado, aquele que sofre, eu estou colocando na relação de trabalho, mas os assédios são em diversos outros espaços, né? Mas, na relação de trabalho, nas empresas privadas, nós temos aí a figura, ou seja, a denúncia, a ida à Justiça do Trabalho, né, as ações propostas contra a empresa. No âmbito do serviço público, eu vejo que a denúncia de assédio ela se torna efetivamente um pouco mais difícil para a pessoa que foi assediada, porque ele tem o temor de sofrer o quê? A transferência, um processo administrativo, de reverter aquilo contra si. Não que na empresa privada não existe, mas com maior número nas empresas públicas. Então, isso faz com que esse funcionário público, esse servidor público, se sinta tão, enfim, sem condições algumas de fazer essa denúncia. Não é? Então, eu vejo que, no âmbito das empresas públicas, é uma situação muito delicada, não que não seja nas entidades privadas. Tá? Nas empresas privadas, eu vejo que a quebra disso é através dessa prevenção. Cartilha, tendo o RH todo um conhecimento, uma formação, ao receber a denúncia, o que fazer, e vou mais além. Antes de chegar em juízo, uma câmara interna de discussão. Eu acho que isso falta aqui no Brasil, que isso nós vamos ter em alguns outros países. A câmara de discussão, a participação, talvez, de entidade sindical ou de algumas entidades que representam dentro daquela empresa empregados, para sentarem e, daí, verificar a situação logo no início de eventuais assédios ali ocorrido em relação àquele empregado. Né? E na atividade pública, nas empresas públicas, essa prevenção, olha aqui, trabalho excelente trazido pelo município, e que isso pudesse ser estendido a outras tantas administrações. É importante aqui falarmos que agora, em 2023, julho de 2023, agora como se agora tivéssemos em 2023, já 2024. Bom, mas em julho de 2023 foi aí a OAB, né? A Ordem dos Advogados, através da Lei 14.612, salvo engano, ela amplia o que chamamos em relação à legislação de ética. Então, ela insere no nosso código de ética os chamados assédio. O assédio sexual, o assédio moral e as chamadas discriminações. Então, a discriminação étnico-racial, a discriminação em relação às questões homofóbicas, as discriminações em relação à pessoa com deficiência, em relação ao sexo, enfim. Né? Então, são discriminações. E os assédios, propriamente dito, que são a forma vexatória, né? De intimidar, de ofender, de trazer piadas, de fazer piadas. Né? Um chefe que faz piada com outro, ele acha que é lindo. Não é. O colega que coloca apelido em outros, não é. Isso é assédio. E, muitas vezes, esse colega não vai dizer, eu não gosto disso. Ele vai levando, mas isso vai chegando a um ponto que ele vai desistindo e a sua produção cai. Mais uma outra situação.
Olha o que o assédio faz. Faz com que a produção daquele empregado ou daquele agente público, funcionário público, caia. Então, a necessidade de vislumbrar, de se ter toda uma condição para prevenção dos assédios e, consequentemente, uma grande diminuição desses no âmbito da justiça. Né? Então, eu penso que eu já até também extrapolei o meu horário, mas eu deixo aqui todo e quaisquer esclarecimentos que vierem, que quiserem, né? Mais para frente. Muito obrigada. Então, dando continuidade, passamos agora a palavra ao coordenador da promoção de integridade da Controladoria, nosso querido José Maurício Linhares Barreto Neto. Doutor, a palavra é sua. Obrigado, pessoal. Bom dia. Sou José Maurício Linhares Barreto Neto. Estou com um costume, né? Estou com uma gravata vermelha, o qual o nosso querido amigo Danilo gostou bastante. Tenho olhos verdes. Quem é da minha coordenadoria sabe que eu falo isso. Uso óculos marrom, sou loiro, sou branco e tenho mais ou menos 7,4 de altura. Infelizmente sou baixinho. Não, porque você é alto, né, Danilo? Primeiramente, agradecer a toda a mesa aqui, principalmente as falas da doutora Lumena, do Lucério, foram ótimos, agradeço imensamente. Em segundo lugar, agradecer a própria OAB, doutora Sara, muito bem colocado o seu discurso, gostei bastante também. Agradecer também a presença de outros colegas que são da Prefeitura, mas não necessariamente da CGM, presidente aqui dos nossos auditores internos, doutor Luiz Giacomello, doutora aqui também Renata, que também é da SP Parcerias. Queria agradecer também outros colegas que estão aqui. Gostaria de agradecer ao Danilo, aqui, que está presidindo nossa mesa, mediando, e também, para todos, em nome da Bia, da toda a COP aí que está presente, principalmente as pessoas do gabinete. Enfim, gente, vamos aqui começar. Vou tentar ser bem rápido aqui. 10h20, eu tenho 10 minutos, então, como a gente é advogado, a gente tem que seguir o rito, né? Infelizmente. Um disclaimer antes. Pessoal, tudo aquilo que eu vou falar, em regra, algumas questões e falas, são opiniões pessoais minhas, ok? De resto, é tudo que a gente tem de política pública da Prefeitura de São Paulo. Bom, aí você já tem meu currículo, etc. E aqui, nosso querido diretor de Programa de Integridade e Boas Práticas, ele realiza todo semestre um ciclo do indicador de Programas de Integridade e Boas Práticas. E quais são as etapas desse ciclo e por que eu vou falar disso? A primeira etapa é o comprometimento formal, cujo compromisso é, por parte daquele secretário ou subprefeito, a assinatura de um termo que está na portaria 117/2020. E lá ele tem um comprometimento assinado de maneira pessoal, personalíssimo, um comprometimento para a realização e implementação do Programa de Integridade e Boas Práticas. Cabe dizer que, quando há algum tipo de mudança ou mudança do ano também, aquele termo de compromisso ele é renovado. Uma segunda etapa está relacionada aos procedimentos de implementação. Então, toda secretaria, subprefeitura, se vocês olharem ali no site delas, nós temos os planos de integridade. Os planos de integridade, eles são, em regra, baseados e espelhados também nos programas que são relacionados à CGU. Então, lá tem a missão, a visão, lá tem o descritivo de quem são as pessoas da equipe de programa de integridade, e lá também tem as atividades de monitoramento, etc. e tal. Apesar que tem um relatório também de monitoramento, que eu vou daqui a pouco discutir. Depois, você tem a comunicação e transparência. Por quê? Como eu já disse para vocês, deve ocorrer o quê? A comunicação desse plano de integridade. A comunicação deve ser interna, isto é, o plano de integridade ele deve ser direcionado, destinado aos servidores, e como pode ser enviado como evidência? Pode ser através por e-mail, pode ser através de totens que falem sobre o programa de integridade, podem ser através também de palestras a partir da alta gestão daquela própria secretaria. E nós temos a transparência, que é ali a publicidade daquele plano de integridade no site daquela secretaria. E aonde que eu quero chegar e por que eu quero falar sobre assédio? Porque a etapa que a gente discute aqui sobre assédio, porque a gente tenta trabalhar de maneira preventiva, já que, sobretudo, por mais que a ouvidoria também trabalhe no preventivo, ela muitas das vezes é reativa em razão das denúncias que ali aparecem. A gente precisa trabalhar com a ideia de gestão de fato de riscos.
Então, hoje, existe um processo de mudança e de prosseguimento do programa de integridade de colocar em categoria também essas questões de assédio, que nós estamos discutindo se é assédio sexual, moral, até discriminatório, por mais que existem outros descritivos e atos relacionados em categorias de assédio. E, por fim, tem o monitoramento, que é exatamente o ponto em que se julga e se afere ali os critérios e tudo que aquilo foi feito de ações daquela pasta. E, como eu disse para vocês, vou trabalhar com a ideia de risco aqui. E a ideia de risco, eu tenho algumas questões que tá me colocando na mesa, em discussões principalmente com o Danilo, com o Jardel e com a doutora Lumena, se integridade e assédio são oposição ou, na verdade, são uma somatória. E por que eu estou falando disso? Como muito bem colocou a Lumena, um ato de assédio ele pode se tornar um ato de corrupção em lato sensu. E aí a gente fica colocando, nossa, eu fiquei conversando com a Lumena quando eu entrei na controladoria, né, há quase 2 anos, e eu falei, nossa, Lumena, a gente tem aqui uma planilha cujas classificações não estão ligadas a questões de assédio. Então, a gente está avançando nesse sentido, obviamente, custa um tempo e é necessária política pública relacionada a indicadores, mas hoje tudo se indica, inclusive a gente teve nessa semana uma reunião, que nós vamos modificar a nossa tabela de riscos na Prefeitura de São Paulo e de colocar a subcategoria assédio. E aí, aí a gente se pergunta, como já foi apontado e mencionado pelo doutor Lumena, um assédio ele pode virar ou ser um ato de corrupção? E aí tem alguns exemplos de descrições de risco. O primeiro deles que eu coloco para vocês é extorsão em troca de silêncio. Ou seja, uma pessoa em posição de autoridade pode assediar alguém e, em seguida, ameaçar e expor o assédio se a vítima não concordar e participar de atividades corruptas ou não pagar subornos. Um outro exemplo que a gente pode utilizar aqui, o uso de assédio para cobrir práticas corruptas, que é o quê? O assédio pode ser usado como uma distração para encobrir outras atividades ilegais ou antiéticas. Por exemplo, um líder corrupto pode permitir que o assédio ocorra em sua organização para desviar a atenção do público de suas próprias ações corruptas, assim como desencorajar denúncias. Isso, gente, são casos nos quais a gente já ouviu e a gente pensa colocar nos descritivos. Um outro tipo de exemplo que a gente coloca também é o assédio para obter informações privilegiadas. Bom, a gente sabe das informações privilegiadas, quem sobretudo da alta gestão da Prefeitura de São Paulo. Então, um exemplo assim, um funcionário ou executivo em uma empresa pode assediar os colegas ou subordinados para obter acesso a informações confidenciais ou privilegiadas. Essas informações podem ser utilizadas para benefício próprio ou facilitar atividades corruptas, como insider trading e manipulação de mercado. Aí eu estou colocando aqui, relacionado também, uma inclusão e descrição de risco vinculado a meios privados. Tá? E quais são as medidas que a gente tem de tratamento sobre esses riscos? Aí eu falo de controles preventivos e mitigatórios. A gente tem a construção de uma ouvidoria e canais de denúncias específicos ou não por assédio. E aí tem toda uma discussão que eu já tive com o Lumena, se, por exemplo, e também tem uma discussão no mundo privado, se os canais de denúncia têm que ser específicos. Então, deve-se ter um canal de denúncia só sobre corrupção? Deve-se ter um canal específico só sobre assédio? Hoje, como o Lumena muito bem demonstrou, ali no portal 156, a gente, na verdade, tem a categoria denúncia, que aí, posteriormente, pode ser classificado em todas as questões de denúncia ou não, de corrupção ou não. O outro ponto, que é o oferecer o apoio, acolhimento e recursos imediatos para as vítimas. E por que eu estou falando também de recursos imediatos? Também falo de recursos financeiros, porque a gente sabe muito bem que aquela vítima pode, por exemplo, ser demitida ou não. O outro ponto é disciplinar, e aí disciplinar os infratores, todo o fluxograma relacionado ao processo de consequências, cuja as normas já foram colocadas aqui pelo menos, sobretudo na portaria ou decreto, e também reabilitar os infratores, já que não existe pena perpétua nesse caso, mas a gente precisa pensar também como que vai ser a realocação desses servidores nesse sentido. Um outro ponto que eu também acho muito importante, de controle mitigatório, é promover a transparência e prestação de contas. Como o Lumena colocou, tem todos os indicadores aqui na Prefeitura de São Paulo sobre os aspectos de assédio, e isso tem que ser colocado em qualquer tipo de organização.
Um outro ponto que tem que ser colocado também como controle é a ampla divulgação dos canais, não só a construção de denúncias. Compensação financeira ou não financeira às vítimas. Isso é um ponto que acho que está ligado a uma discussão também do whistleblower. Então, é uma discussão que até mesmo, acho que salvo engano, é o Luiz Greco ou o Adriano Teixeira, junto com o Pierpaolo, escreveram textos relacionados a isso recentemente no Conjur. Então, se cabe ou não uma compensação financeira sobre essa vítima. Em tese, por exemplo, na área trabalhista, você pode entrar com uma ação de indenização. Outro ponto que eu também discuto muito com a Lumena é o sentido de sigilo e ser confidencial o caso. E aí cabe também essa distinção de sigilo, que é o não conhecimento sobre as pessoas sobre o caso, e confidencialidade que está ligada, na verdade, ao acesso. E aí cabe ou não ter o sigilo ou ser confidencial esse caso? É uma questão que para, por exemplo, que a gente precisa discutir cada vez mais na Justiça do Trabalho e também no serviço público. Um outro exemplo de controle mitigatório preventivo é rotatividade funcional e segregação de funções e atividades. Por que eu estou falando isso? Muito bem como a professora colocou, aquela pessoa que recebe assédio, por mais que ela tenha medo de ser transferida, existe uma possibilidade de ela ser transferida como uma medida mitigatória. A realidade é essa, infelizmente ou não. Porque a gente sabe muito bem que no servidor público, quando ele tem estabilidade, cabe um procedimento disciplinar sobre ele. E não é algo que é possível no mundo público que simplesmente você pode realizar uma demissão. Então, uma das possibilidades mitigatórias e preventivas está relacionada a isso. E aí, acho que, na minha opinião, que essa segregação funcional, a segregação de função, rotatividade, cabe sair ali o assediador. Não menos importante, a capacitação de agentes públicos, e foi já colocado aqui para a doutora Lumena e professora, sobre também manuais e guias, e também checklists do que considera-se ou não assédio. Outro ponto que é muito importante, que eu vejo que existe um grande problema sobre isso, principalmente no mundo privado, é a necessidade de atualização de código de ética. E eu acho que as exemplificações do que é assédio ou não facilita no próprio julgamento daquele procedimento disciplinar. E por isso mesmo a gente hoje tem a portaria nesse sentido. Um outro ponto, não menos importante, é entender se aquele processo, se aquele fluxograma de trabalho, ele pode ocasionar ou pode acentuar o assédio. Então, assim, tem-se a necessidade de observar que o contato sobre aquele trabalho pode gerar algum tipo de atividade, e aí precisa se mudar todo o fluxograma daquele trabalho. E aí, por fim, algumas reflexões que eu coloco, que eu também, quando fui fazer essa apresentação, eu até depois preciso conversar com a Lumena, é saber qual o perfil do assediador no serviço público. E se já ocorreu ou não, se a gente tem esse dado, sobre se ali já cometeu algum ato de corrupção. É uma coisa que eu ainda estou tentando entender um pouco melhor, entender os indicadores e tatear sobre isso. E outro ponto que eu coloco como reflexão é quais áreas deveriam estar envolvidas nesse aspecto, nas instituições, no aspecto do assédio. Por quê? Porque a gente tem muito contato entre nós dois, eu e Lumena, na ouvidoria e aqui no programa de integridade. Mas o RH ele tem que estar muito envolvido aqui. Óbvio, no mundo privado isso fica mais claro e mais fácil. Mas a gente tem uma dificuldade, por exemplo, porque no indicador da ouvidoria, meu indicador, só na administração indireta a gente tem 56 programas de integridade. Uma amostragem muito legal em termos de ciência, mas também uma dificuldade para a gente tentar fazer essa coleta. E aí eu também pergunto, faço um último questionamento, até mesmo para o mundo privado, se cabe só a controladoria ou o compliance tratar sobre isso. Porque eu vou dar um exemplo, termos de política pública. Hoje a CGU, por exemplo, quando ela discute conflito de interesse, ela, na verdade, o primeiro momento é o RH da administração direta e indireta que tem um parecer sobre o conflito de interesse. Então, será que a gente tem que começar a descentralizar também em determinados aspectos? Mas, se formos descentralizar, quais são os limites sobre isso? E aí eu finalizo aqui a minha fala, agradecendo novamente a todos, a Prefeitura de São Paulo, todos aqui presentes, também a OAB e demais colegas aqui na mesa, e, sobretudo, ao meu amigo aqui, diretor Danilo. Obrigado, gente. Então, continuando, né, vamos aqui
Muito boas considerações, pontuações. Vamos, então, passar a palavra para a presidente da Comissão da Mulher Advogada, professora doutora, Isabela Castro de Castro. Por favor, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse evento tão importante, tão esclarecedor. Gostaria de começar cumprimentando a mesa aqui na pessoa do nosso coordenador, professor Dr. Danilo. Uma honra estar aqui ao seu lado, viu? E aqui, na sequência, né, de palestras tão esclarecedoras, muito boas colocações, então vou tentar fazer aqui uma complementação através de uma experiência de vida e de trabalho aqui, mostrando nossos índices da OAB. Gostaria de começar me autodescrevendo. Sou uma mulher branca, de meia idade, tenho cabelo castanho avermelhado na altura dos ombros, uso óculos, um óculos azulzinho, e estou usando aqui um vestido estampado, com uma estampa aqui preta e bege. Bom, eu queria começar contando para vocês um pouquinho de como eu cheguei aqui, porque isso se mistura com a evolução aqui do que é o assédio da nossa história e do tema que nós estamos tratando. Eu sou uma advogada também com bastante tempo de estrada, mais de 30 anos, minha OAB é 110 mil, estou bem para trás já. Para vocês terem uma ideia, nós já passamos da inscrição 500 mil. Hoje, nós somos 365 mil advogados aqui no estado de São Paulo. Mais de 1/4 da advocacia do Brasil está em São Paulo. Então, eu acho que é muito importante essa proximidade entre a OAB e todas as instituições e governo, porque a gente precisa somar para poder construir, de fato, uma justiça aqui para a nossa sociedade melhor, mais igualitária, mais inclusiva, né? Então, parabéns pela parceria. E a OAB está sempre de portas abertas e interessada realmente nessa soma de esforços para essa evolução. E eu volto atrás, lá para 2006, eu fui convidada para fazer parte de um clube de servir, um clube de serviços voluntários que buscava promover a paz social e serviços para a comunidade. Esse grupo, um grupo internacional, ele era exclusivamente masculino, um grupo assim bastante diferenciado, e ele estava recém abrindo as portas para que as mulheres pudessem participar. E eu até fiquei surpresa, né? Falei, nossa, mulher indo? Não, nós queremos agora desenvolver, né? Foi autorizado, tal. E eu fui eleita a presidente fundadora desse clube. E foi um desafio que eu não tinha a menor ideia. Até então, eu não tinha nenhum contato com essa problemática. E, para vocês terem uma ideia, o nosso clube tinha o nome de Boqueirão, porque estava estabelecido no bairro do Boqueirão. E a alcunha que os homens nos chamavam era Lá vem as Boqueretes. Olha a turma das Boqueretes, sempre com risadinha. Olha que legal, olha que diferente. Então, naquela época, como disse, né, aqui a Luciana, a gente tinha essa ideia das piadinhas, né? Então não era ainda tudo era normatizado, tudo era engraçadinho. E a gente aceitava. Infelizmente a gente aceitava e ia trabalhando. E sempre achavam que as mulheres, né, iam só tomar cafezinho e bater papo e fofoca. E a gente pegou isso para nós, e, no final da gestão, nós tínhamos batido todos os recordes e ganhado, inclusive, várias menções internacionais. Então, assim, mostrando que, sim, as mulheres podiam fazer diferença e que a gente ia seguir abrindo esses caminhos. Essa trajetória me trouxe muita notoriedade na cidade, eu sou de Santos, e aí a Prefeitura Municipal resolveu criar uma Secretaria de Cidadania. E essa Secretaria de Cidadania passou a incluir a Coordenadoria das Mulheres, né, a Coordenadoria das Pessoas com Deficiência, a Coordenadoria Racial, de Igualdade Religiosa e de Prestação de Serviços Jurídicos para a Comunidade, que nós temos muito forte em Santos.
e eu assumi como secretária adjunta. E comecei um projeto de ampliação desses direitos na defesa aqui dessas questões. E aí uma coisa puxa a outra. E aí a gente vai tomando conhecimento de todos esses desafios, de todos esses preconceitos. E a gente precisa sempre trabalhar para assegurar que todos vão ter atendimento, que todos vão ter espaço. E, inclusive, durante a gestão, abrimos as portas para a diversidade sexual. E também passamos a criar uma coordenadoria nesse sentido. Então, eu tenho muito orgulho dessa trajetória e quis compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que a gente precisa, hoje, vir ressaltar que a gente chegou aqui através de uma estrada, de um caminho, que ainda precisa ser muito desenvolvido. Nós estamos longe de chegar aqui no mundo ideal, né? Mas é uma trajetória, é uma construção. E a gente vir fazer um debate, como nós estamos fazendo aqui hoje, é parte dessa construção. E é uma parte muito importante. A gente abrir canais de denúncia que sejam imparciais e incentivar as pessoas a virem nos procurar através desses canais, garantindo imparcialidade, garantindo um acolhimento às vítimas, é importantíssimo para que a gente continue desenvolvendo e sendo uma sociedade cada vez mais acolhedora, mais inclusiva e respeitosa, né? Eu ali, com todo esse conhecimento, eu resolvi que eu queria trabalhar mais. E aí passei a ser voluntária também na OAB e fui assumir a presidência da Comissão da Mulher Advogada de Santos. E fizemos um trabalho muito grande de inclusão também, e que não se limitava a falar de violência contra as mulheres, porque, na época, a única temática que as pessoas achavam que a gente tinha que ter era falar de violência. E eu sempre achei que não. Eu sempre achei que falar de mulher era muito mais. A gente tinha que garantir o empoderamento, a gente tinha que garantir o respeito, né? Naquela época, não era tipificado esse tipo de crime de assédio, mas ele era ali, estava no dia a dia. E como que eu não vou falar desses comportamentos? Como que eu não vou promover uma conscientização sobre isso tudo? Então, foi uma mudança assim, muito séria. No começo, até conto para vocês que as pessoas que já faziam parte da comissão na época acharam que era um absurdo e que não iam trabalhar daquele jeito, que a gente só tinha que falar de violência. E que, senão, elas não iriam me apoiar. Eu falei, pois não, pois saiu todo mundo e eu coloquei todo mundo novo. E deu tão certo que hoje eu estou aqui presidindo a comissão no estado de São Paulo inteiro. Então, eu acho que essa ampliação de horizontes, a gente entender que tudo é transversal nos dias de hoje. A gente não pode querer pensar em temas, em casinhas separadas. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Aquilo não me diz respeito, aquilo eu não quero participar. Não. Tudo é transversal, principalmente quando nós estamos falando de direitos humanos, quando nós estamos falando desse desenvolvimento dessa sociedade que a gente quer que seja melhor para todos. Então, nós não podemos mais aceitar nenhum tipo de transgressão, de comportamentos inadequados. Isso tudo precisa ser combatido, e precisa ser combatido de uma forma veemente e exemplar, né? E aí eu trago aqui para vocês hoje, porque eu acho que não tem como a gente deixar de fazer uma referência à condenação do Daniel Alves. E a condenação do Daniel Alves, ela é exemplar, embora alguns possam achar que a condenação foi de pouco tempo. Não é pouco tempo, e eu acho que muito mais importante do que a quantidade de anos é a condenação em si, e é o exemplo para o mundo inteiro de que a lei é para todos. Então, quando a gente traz essa mensagem de que a lei é para todos e que não importa a sua influência, não importa a sua condição financeira, você vai, sim, ser julgado pelos crimes que você cometer, é uma mensagem muito, muito importante, que precisa repercutir. Então, aqui eu faço questão de trazer isso para vocês. É claro que sempre assegurado, né, todo o processo legal, a ampla defesa, porque
Algumas pessoas já me criticaram no início do julgamento, quando eu dei algumas entrevistas sobre isso. Vocês estão querendo fazer ele de boi de piranha, vocês querem aqui que ele sofra condenação por todos os outros. Não é isso. Não é isso. Ele tem aí defesa sensacional, tudo aquilo de bom que ele pode ter. O processo cumpriu todas as etapas. O que nós queremos é a garantia de que, quando ocorre algum crime, seja como foi lá naquele caso de estupro, seja como o tema aqui que nós estamos falando hoje, de assédio moral e sexual, houve um crime, houve a apuração correta, com o devido processo legal, é necessário, sim, que haja condenação, não importa quem seja o agressor, quem seja a pessoa que cometeu aquele ato. E no desenvolvimento aqui, na nossa busca de trazer essa tranquilidade, de trazer esse acesso, a OAB criou um canal de denúncia de assédio. Assédio moral, assédio sexual. Nós estamos ainda iniciando a nossa caminhada. O canal entrou no ar o ano passado, mas nós já temos alguns casos, já temos algumas análises, e aí eu vou contar rapidamente para vocês como que nós estamos nos estruturando, porque assim muitas outras entidades têm nos procurado. Nossa, vocês conseguiram pôr de pé, mas como que vocês fizeram? Porque realmente é um desafio, é bastante difícil. E nós contratamos a Deloitte. A Deloitte, ela está fazendo o filtro inicial, e nós achamos que seria importante termos a Deloitte como esse filtro inicial para garantir essa imparcialidade. Ou seja, todas as denúncias são apuradas e terão encaminhamento. Não tem aquilo de eu recebi a denúncia e encostei, pus lá embaixo da pilha, deixei ali separado num canto e nunca vai andar. Então, a partir da denúncia pela Deloitte, é encaminhado isso para nós, né? Temos o canal, já separa se a denúncia é sexual ou moral. E ali ela tem 2 encaminhamentos diferentes a partir desse primeiro filtro. Nós temos vários advogados, todos voluntários, que assinaram um termo de compromisso e de sigilo para fazer a apuração dessa denúncia, e, principalmente, o encaminhamento, porque nós não temos a capacidade de apenar, né? Nós não temos essa competência. O que nós fazemos é dar o acolhimento da vítima. Eu acho que o acolhimento da vítima é fundamental. Então, nós temos parceria com algumas psicólogas. Então, a vítima, se ela quiser, se ela fizer essa opção, ela vai ser encaminhada a uma psicóloga, a uma assistente social, para que ela possa ter forças para, eventualmente, seguir com o processo penal, seguir com uma outra, um caminho que ela ache que seja melhor, né? E a gente vai poder agora tipificar e poder ter esse acolhimento, e, principalmente, como já disse aqui a professora, a questão da alteração da lei de ética. E aí eu quero falar para vocês com muito orgulho que eu participei da redação da lei. Eu sou membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada, e a lei é uma iniciativa da nossa Comissão Nacional. Foi muito difícil, conto aqui para vocês nos bastidores, vocês sabem como é a gente aprovar uma lei, alguma lei que vai impor novos limites, mas era absolutamente necessária. E nós, quando fomos para a luta, a gente foi para a luta bem armado, com muitas pontes políticas, e aí a tramitação foi bastante rápida, porque a gente queria, né, que a lei fosse aprovada ainda nessa gestão, e, graças a Deus, pudemos aprovar essa lei e colocar agora ela em prática. Por quê? Para nós é muito importante, nós temos um tribunal de ética. Esse tribunal de ética, ele pode até mesmo excluir o advogado dos nossos quadros da OAB. Ele deixa de ser um advogado. Mas eu não tinha como aplicar qualquer tipo de sanção, fosse de advertência, de suspensão ou de exclusão, para aquele advogado condenado por uma infração aqui de assédio, por uma infração qualquer de ordem sexual, porque eu não tinha previsão legal. Então, era muito triste a gente ter esses processos em andamento, estar tudo ali comprovado, e eu não poder aplicar nenhuma sanção.
e aquele assediador contumaz continuava agindo daquela forma, muitas vezes, inclusive, assediando os próprios clientes, né? Porque ele exigia, às vezes, favores sexuais como parte de pagamento ou como parte de agilidade do processo. Às vezes, as vítimas ali vulneráveis se deixam levar, se deixam envolver. Então, são situações que são muito difíceis e nós não queremos que faça parte dos quadros da advocacia um profissional que age dessa forma. Então, agora, felizmente, a gente pode fazer a exclusão desse tipo de profissional. É claro que a pena vai ser sempre, mais uma vez, garantido o devido processo legal, vai ser feita a apuração e nem sempre a solução é a exclusão, pode ser apenas uma advertência, depende do caso, depende da conduta, mas o importante é a gente saber que, sim, pode haver uma penalidade, o processo vai ser apurado. Isso tira essa sensação de impunidade das pessoas. Então, é preciso que a gente dê muito esclarecimento, que a gente passe essas mensagens adiante, para que as pessoas possam ser ali esclarecidas. Para finalizar, eu quero só contar aqui para vocês do nosso canal, apresentar o canal. O nome do nosso programa é Advocacia Sem Assédio. Tá? Nós temos um 0800, nós temos um e-mail e nós temos um hot site. A maioria das denúncias é feita pelo hot site. A maioria das pessoas prefere, ela se identifica, mas nós temos a opção também de anonimato, e assim como a gente tem uma terceira opção de que assim a pessoa se identifica, mas ela pede para que não seja divulgado os dados dela. Então, são 3 opções, mas a maioria aceita a identificação, a maioria faz pelo hot site, e a maioria das pessoas envolvidas são, de fato, advogados profissionais liberais, uma pequena parcela de profissionais, de servidores públicos. Tá? A gente recebe as denúncias de todo tipo, né? Aí a gente vai fazer o filtro, como vocês falaram aqui da prefeitura, muitas vezes a reclassificação, né? Enfim. Todas as denúncias, não importa quais são, elas vão justamente passar pela análise desses advogados que prestaram o compromisso e que estão fazendo parte do nosso grupo de avaliação. E aí, sim, ela vai reclassificar ou ela vai dar o andamento para a denúncia e, eventualmente, encaminhar para a psicóloga para fazer a entrevista pessoal, para ter esse acolhimento e para, eventualmente, encaminhar para os serviços públicos que vão apurar aquela denúncia, dando, inclusive, também o apoio jurídico necessário para que aquela vítima possa seguir com o processo. Tá? Então, são essas as informações que eu queria compartilhar com vocês. Tenho muito orgulho da criação desse canal, espero que ele cresça muito e que a gente possa aqui fortalecer a nossa parceria e estar trabalhando cada vez mais esses temas tão importantes para a sociedade. Muito obrigada. E agora passamos a palavra, não é, para a responsável pelo núcleo temático de direitos humanos do ESA, aqui da OAB-SP, doutora Heloísa Alves. Então, por favor, doutora, com a palavra. Bom, missão ingrata minha, ser a última depois de falas tão potentes aqui. Aliás, queria saudar a todas e a todos que estão aqui compondo a mesa. Né, esse desafio é ingrato, mas vamos lá. Antes, deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher com cabelos, estatura mediana, cabelos... me ajuda, Isa, qual a cor do meu cabelo? Castanhos claros. Estou usando uma blusa... gente, que cor que é? Vinho. uma calça bege. E, ao fundo, tem um painel branco e todos os meus colegas que compuseram a mesa aqui sentados. Bom, primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que eu acho que é muito, muito importante. E, antes de vir para cá, ontem, eu estava
dei uma pesquisada em vários guias que tratam do assunto de assédio sexual e assédio moral. Fiquei até surpresa com alguns, né, muitos, principalmente da administração pública, muitos entrando nesse tema, tanto do assédio moral como do assédio sexual, com toda a clareza, com todas as especificidades e seriedade que o tema trata. E eu, particularmente, né, a minha fala se complementa um pouco com a fala de todos e todas aqui, especialmente da professora, trazendo um pouco da questão pelo viés dos direitos humanos. Então, é disso que a administração pública ela deve se guiar pelo princípio da dignidade humana. Desculpa, gente, eu estou com uma colinha aqui, porque são tantas informações que eu quero filtrar um pouco. Algumas já foram faladas aqui, então, só para eu filtrar, por isso que eu estou com essa colinha. A administração pública ela deve se guiar trazendo um pouco do que trata a Constituição Federal, né, que eu acho que é importante a gente falar um pouco disso também, da questão da nossa lei maior. A administração pública ela deve se pautar pelo princípio da dignidade humana, pelo princípio da valorização social do trabalho, da proteção de todas as formas de discriminação, do direito à saúde, porque quando você está falando de assédio sexual e assédio moral, você está também atingindo a questão da saúde, principalmente a saúde mental, né, e em muitos casos também da física, e também a administração pública deve pautar pelo princípio da segurança ao trabalho. Isso tudo está na Constituição, nos artigos 1º, inciso 2 e 4, inciso 3º, inciso 4, o artigo 6º, 7º, só para trazer alguns artigos, 37, que fala dos princípios da administração pública. E também é importante nós frisarmos que o assédio moral e o sexual e todas as formas de discriminação constituem violação de direitos humanos. Então, antes de tudo, uma violação de direitos humanos. E ameaçam a igualdade de oportunidades de trabalho, em especial para mulheres, né, isso já foi dito aqui pelo próprio controlador-geral, na sua fala de abertura, e outras pessoas aqui também mencionaram essa questão. Então, viola a igualdade de oportunidade, em especial para mulheres, pessoas negras, né, como bem disse a professora também, pessoas com deficiências, pessoas LGBTQIA+. Então, é importante sempre, porque muitas vezes nós associamos, e é claro, porque as mulheres acabam sofrendo mais do que outros grupos minorizados, o assédio moral, o assédio sexual, pela questão de gênero, mas nós não podemos deixar de traçar um paralelo também, da discriminação que sofre, e do assédio que sofre também pessoas de outros grupos minorizados, como os que eu acabei de mencionar. Então, é importante dizer que eu acho que o assédio moral e o assédio sexual, só complementando o que foi falado aqui, além, eu acho que o combate propriamente ao assédio moral e ao assédio sexual, quando ele já ocorreu, eu acho que nós precisamos caminhar com mais assertividade na questão da prevenção. Porque eu acho que a prevenção é primordial. E é o que nós estamos fazendo, de uma certa forma, aqui, sem dúvida nenhuma. Nós estamos aqui, né, trazendo pontos de vista distintos, de lugares distintos, de pessoas distintas, com uma formação distinta, mas falando de prevenção, de como se prevenir, de como evitar que haja que a gente previna para que não aconteça o assédio moral e o assédio sexual. E o enfrentamento ao assédio moral e ao assédio sexual e a discriminação, e aí eu vou colocar a discriminação também, né, quando eu quero tratar do tema, eu acho que ele tem alguns pilares que são importantes. Eu acho que, quando a gente vai enfrentá-lo, não só
de forma preventiva, mas também depois que já ocorreu, no combate, efetivamente, eu acho que tem alguns princípios, alguns pilares que são fundamentais. Então, alguns deles eu cito, que é a universalidade. Então, por exemplo, se a gente for falar de administração pública, já que a maior parte das pessoas aqui presentes é da administração pública, nós estamos falando de parâmetros de conduta profissional e promover mudanças organizacionais. E nós vimos aqui que, por exemplo, é o que a prefeitura tem feito, né? Tá falando da prefeitura. Eu acho que tem que ter um compromisso institucional. E, quando a gente fala de compromisso institucional, nós temos que envolver, tanto na questão da administração pública como das organizações, uma mudança de comportamento que vem de cima para baixo, ou seja, da alta liderança para os níveis hierárquicos mais baixos. Então, ações de natureza estratégica que envolva toda aquela organização. O foco tem que ser na vítima. A vítima é o principal foco, né? E a vítima, no sentido de mecanismos de enfrentamento ao assédio e à discriminação, devem ser centrados no apoio e no acolhimento, como bem falou a Isabela, agora nesse programa da OAB, e vocês citaram aqui na questão da prefeitura. A visibilidade também é importante. Eu acho que a visibilidade é importante no sentido de esclarecer o envolvimento daquela organização para combater o assédio, para combater o assédio moral, para combater o assédio sexual, com guias, com capacitação, com sensibilização e outras formas de questão. A prevenção também é um pilar, como eu já falei, eu acho que é um pilar extremamente importante. A resolutividade, não adianta você ter, na teoria, mecanismos de enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual, se na prática não há efetivamente, se aquela vítima efetivamente não tem uma resposta para aquela situação de denúncia que ela fez, por exemplo. E a confidencialidade, como muitos aqui colocaram, né? A confidencialidade é primordial, obviamente. Eu também queria trazer aqui que há muita... a gente vê muito, eu sou... além de eu estar aqui como coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da ESA, eu estou presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero. E, por um tempo, eu estive na gestão pública como coordenadora de políticas para a diversidade sexual do governo do Estado. Então, chegavam muitas denúncias, quando eu estava lá, é um órgão que fica dentro da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, chegavam muitas denúncias de assédio, principalmente assédio moral, que pessoas LGBTQIA+, sofriam dentro do ambiente de trabalho. E muitas dessas denúncias vinham daquela questão da brincadeira, da piada, do elogio, que não é um elogio, é um elogio agressivo, né? E que traziam um mal, não só um mal-estar propriamente dito para aquela vítima. Aqui no Estado de São Paulo, nós temos uma lei estadual administrativa que pune as condutas LGBTfóbicas no Estado. Naquela época, a gente não tinha ainda a decisão do STF, que hoje criminaliza a LGBTfobia, com base na lei do racismo, mas, naquela época, nós tínhamos muito... não foi nenhuma, nem duas, nem três, que eu vi pessoas chorando, relatando as situações de vergonha, situações vexatórias, constrangedoras, né? Gays, lésbicas, principalmente pessoas trans que estavam, eventualmente, fazendo a transição naquele ambiente de trabalho, e que sofriam piada, eram motivos de piada, de chacota, como se fosse uma brincadeira, como se fosse algo que a gente pode brincar. E não é uma brincadeira, porque você está falando da vida da pessoa. Você está se referindo ao direito, você está violando um direito que é o direito, talvez, um dos direitos mais importantes que qualquer pessoa tem, que é o direito de ser. É o direito de ser, né? Então,
o mimimi, que muita gente fala, hoje está muito chato, é mimimi, você não pode falar mais nada, você não pode brincar, você não pode fazer piada. Não é mimimi. É uma nova realidade. Que bom que é assim. Que bom que é assim. Eu sou uma pessoa, só fazendo um parênteses, eu sou uma pessoa assim, sou meio noveleira. Porque novela me relaxa a cabeça, enfim, é um momento que eu quero me desligar do mundo, de tudo. E eu estou assistindo muitas novelas no Globoplay dos anos 80, finais dos anos 70 e dos anos 80. As piadas que nós víamos, as brincadeiras, a violência contra a mulher, retratadas em cenas de novela, piadas de cunho homofóbico, piadas racistas. Os Trapalhões é um exemplo clássico. O que nós víamos, as piadinhas que eram feitas com o Mussum, na época, e que a gente naturalizava como se tivesse tudo aquilo. Isso mudou. Hoje, isso é uma violência, é um assédio, né? É um assédio moral, no caso, e é uma discriminação que não é mais cabível, não é mais. E que bom que é assim. Que bom que hoje nós estamos aqui discutindo assédio moral, assédio sexual. Né? E aí eu estou misturando com a discriminação, porque eu acho que também tem um pouco de ligação. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, com relação ao assédio moral e discriminação, o assédio moral ele é muitas vezes motivado por algum tipo de discriminação, decorrente do machismo, decorrente do etarismo, decorrente do capacitismo, decorrente da LGBTfobia. Contudo, assédio e discriminação são conceitos distintos. Né? A gente precisa entender também que são conceitos distintos, apesar de terem relações. Não sei se a professora concorda. Então, a discriminação ela tem origem na diferença entre as pessoas. Inclusive, a Convenção número 111 da Organização Internacional do Trabalho, ela compreende a discriminação como toda distinção, como toda exclusão, como toda preferência fundada na raça, na cor, na condição. Eu até peguei aqui a colinha para não falar, fundada na raça, na cor, no sexo, na religião, na opinião política, na ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade e de tratamento em matéria de emprego ou profissão. O assédio moral ele pode reforçar uma discriminação, ocorrer de forma concomitante à discriminação. Então, é esse ponto a mais que eu queria trazer também. Então, assédio e discriminação eles acabam tendo uma relação muito importante. Eu me lembro de um caso que eu peguei há alguns anos, que era de uma jovem lésbica, que ela trabalhava numa empresa no interior do Mato Grosso do Sul, e ela era uma jovem lésbica, assumia a sua orientação sexual, naquele setor onde ela trabalhava, nenhuma mulher carregava equipamentos que exigiam uma força muscular maior, que normalmente é mais para homens do que para mulheres. A única mulher que a chefia impunha que carregasse esses equipamentos era ela. Né, nenhuma outra. E ela questionou o chefe imediato disso, o chefe imediato simplesmente a ignorou, ela fez uma denúncia para o RH também não entendeu que ali configurasse algum tipo de assédio moral, no caso, e em pouco tempo depois, mais de um mês depois, mais ou menos, ela foi demitida. E ela entrou com uma ação trabalhista contra a empresa e ganhou na Justiça Trabalhista, tanto em primeira instância como em segunda instância, e acabou a empresa tendo que pagar uma indenização. Então, ali, será que se ela não fosse uma mulher... Então, ali, se ela fosse uma mulher heterossexual, será que ela seria forçada a ser a única mulher a executar esse tipo de serviço?
Provavelmente não. Provavelmente não. Além das piadinhas que ela sofria. No caso, ela relata e conseguiu comprovar as piadas que ela de cunho para constrangê-la, que ela acabava sofrendo, que ela precisa. Enfim, não vou entrar aqui no mérito das piadas, mas eram aquelas piadas que vocês devem imaginar, de cunho sexual, que ela gosta de mulher porque não estou acabando já, não se relaciona com homem, enfim, aquelas coisas todas. Então, o que eu quero só trazer realmente para complementar a fala era realmente fazer essa ligação entre assédio, discriminação. Eu não vou entrar na seara do assédio sexual, porque eu acho que muita gente, todos aqui já falaram muito bem disso, e eu não queria, não tenho nada a complementar com relação a isso. Só queria, só para encerrar realmente a minha fala, trazer um dado aqui, e eu sou péssima de decorar números, por isso que eu até trouxe uma colinha, que, segundo os dados levantados recentemente por consultorias especializadas, as indenizações por dano moral alcançaram a expressiva marca de 182.280 processos na Justiça do Trabalho. Esse é um número recente, né, que eu levantei junto a algumas consultorias que fazem esse tipo de pesquisa, e é um número alarmante. Então, é um número que reforça que as denúncias estão sendo feitas, mas que, por outro lado, é preciso medidas eficazes para combater o assédio, no caso, o assédio moral, que é o que eu estou me dedicando a mais nessa fala. Então, a gente precisa combater. Então, que bom que tem essas denúncias, que bom que essas indenizações por dano moral alcançam esse número na Justiça Trabalhista, né? Sinal que a Justiça Trabalhista está tendo um olhar também para os casos e que provas estão chegando, e talvez porque os canais de denúncias foram eficientes, talvez porque as pessoas estão aprendendo a fazerem, a não terem medo de denunciar. Então, eu só queria trazer esse dado, e mais um outro dado, e aí eu encerro realmente a minha fala, que uma pesquisa realizada entre 2018 e 2021 revelou que aproximadamente 54% das denúncias registradas em canais de relatos no Brasil referiam-se a problemas de relacionamento interpessoal, com um aumento de 13% nos casos de assédio moral e sexual de 2021 para 2022. Então, é mais um dado também que fala de que tipos de denúncias que são feitas. Então, era isso que eu queria trazer. Muito obrigada a vocês. Bom, então, antes de nós passarmos a palavra para a plateia, agora, para a gente fazer a pergunta, eu vou corrigir primeiro um erro meu, né? O mediador Danilo é alto, branco, cabelo castanho, tem um pé no Oriente Médio, né? Um pé no Oriente Médio, né? E, considerando, para a gente passar, né, Lili, a palavra para perguntas, na condição aqui de diretor de boas práticas e professor universitário, isso, para mim, é uma celebração. Aquilo que talvez seja a questão mais importante e o maior desafio dentro do processo filosófico de modernidade. Porque nós todos aqui somos filhos da modernidade. Filhos da modernidade. Os 3 pilares da modernidade, doutora Lumena, são autonomia, pluralidade e secularidade, que visam garantir, acima de tudo, dignidade, autonomia. E qual é o preceito da autonomia, que é o nosso grande desafio? O direito de sermos autênticos, o direito de autenticidade. É o maior desafio que nós temos. A pluralidade e a secularidade afiançam a autenticidade. E, para tanto, temos que rediscutir paradigmas como poder, autoridade, cobrança de eficiência, hierarquia. É aqui que nós estamos discutindo.
Então, eu vou encerrar, em nome da Controladoria, o evento, agradecendo a todos, não só pela presença, mas a participação, agradecer a nossa banca qualificada, aprendemos muito, e agradecer a nossa equipe de promoção de boas práticas e integridade, na pessoa do nosso coordenador e de Beatriz Chaves, pedra angular nesse processo. Não é? Muito bem. Só um minutinho, doutora. Eu agora vou vender o meu peixe e o peixe de vocês também. Né? Nós estamos hoje aqui na ESA, que nos recebeu com muito carinho. Muito obrigada, Sara. Não dá muita intimidade que a gente aproveita, viu? Eu sempre falo isso. Mas eu quero vender o nosso peixe, porque a gente tem 2 eventos nos próximos dias, nas próximas semanas, que eu acho que vai interessar bastante para os servidores públicos e também para quem é da sociedade civil, né, do meio jurídico. No próximo dia 28, 10 horas da manhã, vai ter transmissão no nosso YouTube. Nós vamos fazer um evento que nós vamos receber a alta administração, né, da prefeitura, para celebrar os bons resultados do programa de integridade e boas práticas. Então, o evento vai chamar a Controladoria e a Boa Governança, celebrando o programa de integridade da cidade de São Paulo. Vocês estão recebendo essa informação em primeira mão, porque eu só vou começar a divulgar amanhã nas nossas redes sociais. Todos estão convidados. E no dia 15, nós temos um evento da doutora Lumena, né? Nós vamos comemorar o Dia Nacional do Ouvidor, com um evento que vai tratar sobre as ouvidorias no contexto da comunicação. Também vai ser 10 horas da manhã, vocês também estão sabendo em primeira mão aqui. Conto com a participação de todos, agradeço de coração vocês terem ficado conosco esse período da manhã, as nossas convidadas queridas, maravilhosas, que deram depoimentos fantásticos. Obrigado, Danilo, Zé, Lumena, obrigada a todo mundo. Bom retorno para casa.